Versículo 1 diz assim a palavra de Deus: Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés, pois toda a casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardamos firme e ousadia e a exultação da esperança. Vamos orar para Deus falar conosco? Seja orando por você. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor está construindo uma casa, e essa casa somos nós mesmos. Então edifica esta noite a Tua igreja, Deus, para que ela seja uma casa melhor do que ela tem sido. Eu oro por cada coração que entrou aqui, por cada um que entrou aqui, que o Senhor abençoe e edifique a vida de cada um em nome de Jesus. Amém. Pediu César, por favor, desligar o número 3 aqui, que está bagunçando aqui a minha Bíblia, por favor. Irmãos, eis o sonho da casa própria. Você já realizou ele? Alguns fizeram assim, eu também não. Mas como a gente sonha, né, em ter uma casa própria, em ter uma casa bonita. E se você fosse o próprio construtor, ela seria do seu jeito, né? Teria características suas, teria a sua identidade, a casa. Se você fosse o próprio construtor e tivesse finanças para isso, ela seria a casa dos sonhos. Quem não deseja isso? Quem não sonha? Eu e você, ou talvez você já está com esse sonho realizado. Amém. Glória a Deus por isso. Não tem problema nenhum da gente realizar os nossos sonhos terrenos. E se você tiver grana e quiser construir ou reformar a sua casa para ficar a casa dos sonhos, se precisar, tem um engenheiro bom aqui que a gente vai te indicar, tá? Henrique Felipe, conhece ele? Pode procurá-lo. Mas, meus irmãos, o nosso tema hoje é o dono da casa. A gente vê que Deus também, Ele quis construir uma casa. E Deus, Ele diferente da gente, Ele não tem pressa, né? Ele foi construindo ao longo dos anos, e Ele começou a construir desde a queda. Deus está construindo uma edificação para Ele mesmo. Então o nosso tema hoje é que Deus é o dono da casa. Mas diferentemente de nós sonhamos e nem todo sonho nosso se concretiza, não é mesmo? Deus, Ele não sonha. Às vezes a gente ouve assim, né? Os sonhos de Deus. Deus não sonha. Deus tem decretos. E decretos se concretizam. Então a casa de Deus perfeita vai estar do jeito que Ele quer. Então o nosso tema de hoje, o que esse texto tem a nos dizer, que Deus vai falar no nosso coração hoje, é que Jesus, Ele é o dono e também o edificador da sua casa. Repito, Jesus é o dono e o edificador da sua própria casa. Para você entender um pouquinho do contexto, eu vou falar mais uma vez, mas sempre eu acrescento um elemento novo, para que não fique maçante, para que você já está ouvindo toda semana. O contexto aqui é que vários hebreus se converteram ao cristianismo, e uma das críticas dos hebreus que não se converteram era: o culto de vocês é muito simples. Vocês inclusive não se reúnem mais nas sinagogas, vocês agora se reúnem em casas. Então tudo isso é muito simples, vocês não têm uma casa mais, vocês não se preocupam mais com o templo de Deus. A crítica era que o culto cristão e a forma do cristão se reunir era muito simples, porque eles faziam isso até nas casas. E um judeu não, um hebreu no judaísmo, ele cultuava a Deus ou no templo, ou se reunia para estudar a Bíblia, para as orações nas sinagogas. Daí vem o cristianismo e eles se reúnem em qualquer lugar. Não importa mais o templo se ele é bonito ou não, eles repartiam o pão de casa em casa, faziam as orações em casa mesmo. O cristianismo veio com uma proposta muito simples. Então a crítica era: voltem para o judaísmo.
porque o cristianismo é algo, até usei um termo semana passada, lembra? Chinfrim, é algo muito sem graça, é algo muito simples. Mas os hebreus que não se converteram, eles pressionavam os hebreus convertidos, que eu estava estudando essa semana, diz que eles oravam nas sinagogas assim: maldito seja aqueles que se declaram nazarenos. Pode imaginar isso? Eles falavam assim, fazia parte das orações na sinagoga, os não convertidos: maldito aqueles que se declararam nazarenos. Por que nazarenos? Seguidores de Jesus de Nazaré. Então, meus irmãos, o contexto era que tinha muita pressão para os hebreus convertidos deixarem o cristianismo e voltarem para o judaísmo. Além da pressão do Império Romano, que nós falamos a semana passada e outras semanas. Mas para que eles não deixem a igreja, para que eles não voltem para o judaísmo, o escritor de Hebreus vem lembrar eles qual a identidade deles. O escritor de Hebreus, nesse texto que nós lemos, vem nos falar o que é ser um cristão. E uma das coisas que ele fala aqui, que ser um cristão é de fato obedecer a Moisés. Porque Moisés para os hebreus, meus irmãos, seria mais ou menos como Maria para os católicos romanos. Moisés para ele era alguém de alta estima, eles respeitavam muito Moisés. Eles achavam inclusive que ao deixar o judaísmo e ir para o cristianismo, eles estavam deixando Moisés, desrespeitando tudo que Moisés fez pelo povo hebreu. Mas o escritor de Hebreus vem ensinar para eles e para nós hoje que ser cristão é inclusive obedecer a Moisés. Porque o próprio Moisés havia dito que um dia viria um profeta maior do que ele, e a esse profeta maior do que ele, o povo de Deus deveria ouvir. Inclusive, quem não ouvisse esse que viria após Moisés, tinha que ser eliminado do meio do povo. Então, ser cristão, o escritor de Hebreus está falando para eles: olha, não voltem não, porque ser um cristão de fato é obedecer Moisés. Vocês não estão abandonando Moisés, vocês estão inclusive obedecendo Moisés. Essa semana eu estava conversando com o pai daquela família de afegãos que vem aqui, vocês lembram deles? Eles pararam de vir porque o pai está trabalhando domingo à noite. E eles são muçulmanos. E eles frequentaram a igreja vários meses no ano passado. E eu tomei um café com ele essa semana e falei: e aí? Você ouviu sobre Jesus? Você ouviu sobre o Evangelho? O que é o cristianismo para você? Ele falou assim: olha, o que me chamou a atenção no cristianismo é que vocês amam quem não é cristão. Então me explica mais sobre isso, achei interessante. Não, porque no islamismo, no meu país, o islamismo não recebe cristãos como vocês. Nós inclusive perseguimos os cristãos do nosso país. E eu vim para cá, sou muçulmano, e vocês abrem as suas casas para mim, abrem as suas igrejas, nos ajudam financeiramente. Então, o cristianismo, eu percebi que é uma religião melhor do que o islamismo. Eu falei: olha, eu achei tudo legal que você está falando, que bom, que a gente está dando esse bom testemunho, mas eu não estou te propondo uma nova religião. Eu não estou te propondo uma religião melhor do que o islamismo. Eu estou te propondo alguém que é maior do que Maomé. Eu estou te propondo a verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, para os hebreus não convertidos, Moisés era o cara, ele era o maior. Então, a proposta do cristianismo era: Jesus Cristo é maior do que Moisés. Então, quem segue Moisés se torna cristão, porque o próprio Moisés disse que viria um profeta maior do que ele e que o povo devia ouvir. Então, meus irmãos, o Espírito Santo estava falando para eles, e fala para nós hoje a mesma coisa. Jesus é maior do que Moisés. Esse trecho aqui está nos mostrando isso. Veja que o escritor de Hebreus, ele vem desde o capítulo 1 falando que Jesus é maior do que tudo no judaísmo. Primeiro ele falou que Jesus é maior que os profetas. Depois ele falou que Jesus é maior do que os anjos. E agora no capítulo 3 fala: Jesus é maior do que Moisés. Jesus, meus irmãos, é maior do que qualquer homem. Ele é superior a qualquer homem. Então, para que eles fiquem firmes na fé, para que eles
Mesmo em meio às contrariedades, às tribulações da vida, o Espírito Santo vem lembrar eles nesse trecho da Escritura qual que é a identidade deles. Quem é um cristão? Por que eles deveriam continuar na igreja mesmo sendo perseguidos? Por que eles deveriam continuar na igreja mesmo sendo malditos pelos seus irmãos hebreus? Então, o escritor de Hebreus, o Espírito Santo, vem falar para eles e para nós hoje qual é a nossa identidade, quem nós somos. Por que vale a pena você continuar na igreja? Porque mesmo que vier uma perseguição no Brasil, você deve continuar sendo cristão e vindo à igreja. Porque mesmo que aconteça tudo de ruim na sua vida, você deve continuar sendo cristão. Esse trecho vai nos falar por quê. Primeiro, é porque nós temos um apóstolo e um sumo sacerdote. Olha o versículo 1. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus. Versículo 1, ele fala, olha, considerem Jesus, porque ele é o apóstolo é o quê? Ele é o enviado dos céus, ele é o líder de vocês. Considerem que ele é o sumo sacerdote de vocês. Nós falamos muito o que é sumo sacerdote na semana passada, lembram? Ele é o próprio Deus que se fez homem para nos ligar de volta a Deus. Lembra que Jesus disse que ele está no meio do culto entoando louvores? Foi falar disso semana passada. Então no versículo 1 ele já fala, considerem o apóstolo de vocês. Não deixem Jesus, não deixem a igreja, considerem o sumo sacerdote de vocês. Por que considerá-lo? Porque o versículo 1 começa, por isso. Por isso o quê? O que foi falado no capítulo 2, que agora no versículo 1 do capítulo 3 fala, por isso considerem o apóstolo e sumo sacerdote de vocês. Por isso o quê? Porque no capítulo 2 foi falado para nós que Jesus, ele se humilhou se tornando um homem, lembram? Que ele por um pouco tempo foi feito menor do que os anjos. O que é isso? Ele sendo Deus se tornou menor do que a sua própria criatura, que são os anjos. Ele se humilhou se tornando um homem. Deus se tornar um homem é uma humilhação, meus irmãos. A humilhação de Jesus não começou quando ele apanhava dos soldados romanos. A humilhação de Jesus começou quando ele resolve se encarnar e se tornar gente como a gente. Jesus desceu no mais baixo nível, se tornando inclusive menor do que os anjos. Por isso o que nós devemos considerar Jesus? Porque ele sofreu muito. Lembra que nós falamos? Ele sofreu traição, ele sofreu abandono, ele sofreu fisicamente, ele sofreu emocionalmente, ele sofreu doenças, tudo por nós. Por isso o quê? Porque Jesus, como um homem, morreu numa cruz e foi castigado pelo Pai, pelo caso dos nossos pecados. Então o escritor de Hebreus, o Espírito Santo, fala assim, olha, ele deu a vida por vocês. Será que vocês não podem considerar isso e dar a vida por ele? Será que vocês não podem ter um mínimo de consideração por ele? E mesmo perseguidos, mesmo negados, vocês não podem continuar adorando ele, servindo ele? Ele está falando, tenha consideração por Jesus. O apóstolo Paulo fala isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, ele fala que ele deu a vida por nós. Agora nós devemos dar a vida por ele. Nós devemos viver por aquele que morreu e ressuscitou por nós. Vocês acham, meus irmãos, que às vezes a gente não age como os hebreus daquela época? E olha que a gente nem está sofrendo perseguição. Eu acho que ninguém se converteu aqui, e quando você se converteu, a sua família falou que você era maldito, não? Não teve isso não, né? No máximo minha mãe ficou chateada comigo, mas não falou que eu era maldito, não. A polícia não está entrando ainda nas nossas casas, como no primeiro século os hebreus, e roubando os seus bens, não, né? Não, nós não estamos sofrendo por seguir a Cristo como eles estavam sofrendo naquele primeiro século.
E mesmo assim o escritor fala, o Espírito Santo fala: considerem aquele que sofreu por vocês, considerem atentamente o seu apóstolo, o sumo sacerdote de vocês. Quantas vezes, meus irmãos, nós agimos com total falta de consideração por Jesus? Talvez a gente não cogita voltar atrás, deixar a igreja, porque a gente não sofre por ser cristão. Mas quantas vezes nós não consideramos o que Jesus sofreu por nós, a sua humilhação, e a gente despreza Jesus, a gente despreza a igreja de Jesus, porque a nossa falta de empenho a Deus, a nossa falta de empenho e serviço a Jesus, a igreja, mostra uma falta de consideração por Ele. E cuidado, irmãos, hoje nós estudamos na escola dominical a parábola das 10 virgens, e de acordo com aquela parábola, fazendo uma inferência, 5 delas são imprudentes. Elas têm a lâmpada, elas têm a palavra, elas têm o óleo, mas não têm óleo suficiente. Elas são imprudentes, elas desprezam a vinda do noivo. Você pode imaginar que talvez 50% de pessoas que têm contato com a igreja, contato com a lâmpada, com a palavra de Deus, Jesus vai falar para elas no final: eu não vos conheço. Você pensou nisso? Que 50% das pessoas que vêm nos cultos, Jesus vai falar para elas: eu não vos conheço. Se a gente pegar essa parábola na literalidade, é isso. Porque eles não consideram o apóstolo e sacerdote das nossas almas. Meus irmãos, precisamos estar cientes da nossa identidade, quem nós somos. Quem é um cristão? Um cristão é fruto de um apóstolo, de um sumo sacerdote, Jesus Cristo. Você é fruto da obra de Cristo. Você é fruto da humilhação de Cristo, do sofrimento de Cristo. Será que nós não podemos considerar Ele? Será que nós não podemos dar a nossa vida agora, já que Ele nos salvou, para servi-lo e fazer algo por Ele? A gente tem que estar bem ciente da nossa identidade, senão a gente vai ficar muito vulnerável. Porque o diabo, ele gosta de atacar a nossa identidade, quem nós somos. Lembra quando Jesus é tentado por ele? O diabo falava assim: se és o Filho de Deus, se és o Filho de Deus. Se Jesus não sabe qual é a sua identidade e não conhece as Escrituras, Jesus não conseguiria vencê-lo às tentações. Então eu quero que a gente saia daqui hoje com a nossa identidade firmada. Quem é você? Você é fruto de um apóstolo e sumo sacerdote. Você é fruto de um Deus que se humilhou, um Deus que sofreu. Devemos então atentar e considerar Ele, o nosso Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, também nesse versículo 1 vem falar da nossa identidade. Ele nos chama de santos irmãos. Versículo 1 ele já começa assim: por isso, santos irmãos. Nós somos separados para a família de Deus. Nós fazemos parte de uma casa que ele é um lar de irmãos. E Jesus, como o dono dessa casa, o Filho de Deus, ele é o irmão mais velho. Ele é o mão. Lembra que eu falei na língua timorense que significa mão? Ele é o mão, ele é o irmão mais velho, ele é o que tem autoridade. Mas aqui o escritor de Hebreus está falando para ele: olha, santos irmãos, lembrando que eles, ao deixar as suas famílias terrenas, os hebreus, ao se converter ao Senhor Jesus e fazer parte da igreja, agora eles têm uma outra família. E essa família é a família de Deus. Nessa família nós temos um Pai, que é o próprio Deus. Por isso que Ele nos ensinou a orar: Pai Nosso. Veja que interessante, quando eu vou orar, eu tenho que orar por mim, mas eu tenho que considerar o restante da família. Olha a forma que Jesus ensina a orar: Pai Nosso. Ele é meu, mas Ele é nosso.
Então, meus irmãos, nessa nossa identidade, nós também somos irmãos em Cristo. E família não se abandona, ainda mais a família eterna. Tanto que na Bíblia vai ter versículos de lá para cá, do Velho Testamento, no Novo Testamento, falando dessa nossa irmandade, dessa nossa família. Quem lembra do Salmo 133? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Se você for, por exemplo, em Filipenses capítulo 4, versículo 1, Paulo fala: por isso, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês são a minha alegria e coroa. Sim, meus amados, permaneçam de modo firmes no Senhor. A Bíblia sempre vai falar, do Velho até o Novo Testamento: irmãos, estejam unidos. Então, por isso que o escritor de Hebreus está tratando da identidade deles. Olha, vocês são fruto de um sumo sacerdote, vocês têm um apóstolo e agora vocês têm uma família. E família não se abandona. E essa família, ela tem uma vocação celestial. No versículo 1 ele está falando ainda dessa vocação celestial. Nós somos participantes de uma vocação celestial. Nós somos chamados dos céus para os céus. Por isso, o nosso foco não pode estar totalmente nessa terra, porque nós não fomos chamados para essa terra, nós somos chamados dos céus para os céus. Aqui, meus irmãos, tudo é passageiro. E como dá uma aflição no meu coração quando eu vejo que a gente investe tudo nessa terra. Os jovens fazem seus planos pensando só nessa terra. Nós, como pais, fazemos nossos planos pensando só nessa terra. Parece que a gente vai viver aqui eternamente, e não vamos. Nós temos uma vocação celestial, um chamado dos céus para os céus. Talvez você tinha que fazer algumas visitas comigo nos hospitais, para a gente parar de pensar que a gente vive tudo aqui e agora. Irmãos, daqui uns dias nós vamos embora. Deixa eu assustar vocês. Daqui uns dias nós vamos estar fazendo o seu velório aqui, ó. Daqui 5 anos, 10 anos, daqui 30 anos, eu não sei. 30 anos é muito pouco, é muito rápido, perto da eternidade. E parece que a gente vive como se nós não tivéssemos um chamado celestial, como se fosse tudo aqui e agora. Não, irmãos, nós vamos morrer daqui uns dias. Quando eu falo daqui uns dias, eu estou pensando em 30, 40 anos, sendo generoso conosco, hein? Mas mesmo 30, 40 anos é pouco perto da eternidade, não é nada. Essa semana a dona Vera perguntou se eu podia ir no hospital visitar um amigo dela. Falei, claro, vamos lá. E me chamou muita atenção a piedade dessa irmã. Falei, dona Vera, quem é? Um parente seu? Não, um amigo da época da igreja, lá de Vazante. Nós precisamos ser assim, nos preocupar com as pessoas, dedicar tempo para visitar os amigos que estão doentes. Me comoveu muito a piedade da nossa irmã. Falei, claro, vamos lá. E eu cheguei lá para saber o caso, e o amigo dela, ele está com câncer. E os médicos foram abrir para fazer a cirurgia, e daí ao abrir, falou, olha, não tem mais nada para fazer. Fecharam de novo, mandando ele voltar para casa, porque deram alguns meses para ele de vida. Eu falei assim, o senhor tem quantos anos? Estou orando por ele, ore por ele, Sebastião. Ele falou, tem 54 anos. Muito novo, irmãos. E eu fico pensando, as pessoas estão morrendo todo dia, com 30, 40, 50 anos. Pergunta para a Cláudia aqui que trabalha no hospital. E a gente pensa que nós não temos uma vocação celestial, como a gente fosse viver aqui, agora e para sempre, demorando para tomar decisões, demorando para servir a Deus, demorando para servir ao nosso Senhor. Mas o escritor de Hebreus vem falar para eles, olha, vocês têm uma vocação celestial. Pode ser que vocês vão morrer no Coliseu lá com o imperador mandando vocês para a cova dos leões, mas a vocação de vocês é para o céu. Vocês têm uma família que é eterna. Meus irmãos, e como a gente investe tanto nessa terra, não é verdade?
eu estudando as cartas de Paulo ele sempre fala para a família, para o trabalho do crente na sociedade e para o trabalho do crente na igreja. E eu tentando quantificar isso, talvez 20% ele fala sobre família, 20% ele fala sobre o nosso trabalho na sociedade, e mais de 50% o apóstolo Paulo fala da nossa vocação celestial, do nosso trabalho na igreja, do nosso serviço a Deus. Não que trabalhar e estudar seja um serviço não espiritual, não estou falando isso. Estou falando que as cartas de Paulo nos chamam para nos lembrarmos da nossa vocação celestial. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, vamos dividir o nosso tempo. Quero ser bem prático hoje. Sabe quantas horas tem uma semana? 24 vezes 7? Te ajudar, 168. Nós temos 168 horas por semana. Vamos pensar se você fosse bem frequente nas programações da igreja. Terça-feira, reunião de oração, 1 hora, EBD 1h30, culto 1h30, dá 4 horas por semana. Muito pouco, não é verdade? Nós dedicamos 50% do nosso tempo para trabalhar e talvez 30% a 40% do nosso tempo para dormir. Quem dorme muito, dedica mais. E nós dedicamos talvez 0,5% do nosso tempo aos trabalhos da igreja. Nós não entendemos que nós temos uma vocação celestial. E sempre a Bíblia vai nos falar sobre isso. Paulo falou para os Colossenses: pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto. O escritor de Hebreus vem falar: lembre-se da sua vocação celestial. Vocês têm uma família, vocês têm uma família eterna. Meus irmãos, e quando nós focamos apenas aqui, nós vamos nos frustrar muito quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Se a gente investe só aqui, quando acontece uma coisa que a gente não quer, a gente se frustra demais. Daí vem ansiedade, desespero, angústia, porque a gente cria expectativa demais nessa terra. Mas, meus irmãos, ainda falando da nossa identidade, o escritor de Hebreus vem falar agora da casa, que uma família tem uma casa, não é mesmo? E essa casa, eu quero que você acompanhe comigo o versículo 6. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Essa casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. A casa de Deus não é um templo. A casa de Deus, ela tem um dono, e essa casa, ele vai falar que somos nós. O apóstolo Pedro chamou a casa de Deus que nós somos como pedras vivas. Ou seja, pedras que vão se encaixando. E Deus, ele disse que habitaria nessa casa. Então, quando Deus chama alguém para crer no Evangelho, é uma pedrinha, uma pedra que vai ser encaixada nessa casa maior. Então, a igreja, elas são uma edificação de Deus, mas ela é uma edificação de gente. A casa de Deus é gente. Mas a casa de Deus não é gente sozinha. Porque se ele está construindo uma edificação de pedras, como o apóstolo Pedro fala, pedras vivas, todo crente, quando ele crê no Senhor Jesus, ele é parte dessa casa, ele é parte dessa edificação. E nessa casa, por isso nós chamamos Deus de Pai Nosso, é por isso que nós chamamos um ao outro de irmãos, porque tem algo que nos une. O que nos une não é nosso pai e nossa mãe, não é a nossa raça. O que nos une não é a nossa cor, o que nos une não é a nossa preferência política ou futebolística. O que nos une é o Senhor Jesus. Quando um crente está unido a Jesus, automaticamente ele está unido aos outros crentes, formando a casa de Deus. Então o projeto de Deus, meus irmãos, na igreja, vai dizer que Jesus é o próprio edificador. Olha o versículo 4. Pois toda casa é edificada por alguém,
mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. Então, na velha aliança, o templo, os sacerdotes, tudo que tinha na velha aliança, o templo de Moisés, o templo de Salomão, os sacerdotes, tudo era como se fosse uma maquete. Quem aqui já viu uma maquete de uma construção? Todo mundo, né? Você olha, ela tem uma maquete. Então, o Antigo Testamento, tudo que tinha ali era uma maquete. Então, na igreja agora é a edificação que Deus projetou, é a edificação que Deus quis construir. E veja que eles estavam querendo voltar para a maquete. Moisés, podemos chamar ele então de um mestre de obras, um bom mestre de obras. Diz que Moisés foi fiel. Mas agora a edificação, a casa, está quase pronta. Por que ela está quase pronta? Porque ainda tem pedras que precisam ser acrescentadas a essa casa. Por isso que Jesus, o seu último comando é para que a igreja pregue o Evangelho no mundo todo. Então ainda falta pessoas, ainda falta eleitos, ainda falta pedras, está fazendo falta. Então a casa está pronta, mas ainda não, ainda falta algumas coisas. Falta também, digamos, o acabamento. O que é o acabamento da casa? Se somos nós, falta a nossa santificação, falta a nossa entrega, falta o nosso amor, falta que a gente faça com o versículo 1, considerem atentamente o seu apóstolo. Está faltando algumas coisas ainda. Mas, meus irmãos, esse mestre de obras, vocês estão entendendo quando eu estou falando assim, né? Moisés, ele foi fiel, olha o versículo 5. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Moisés foi ótimo, um homem abençoado, um servo de Deus. Mas aí, o escritor de Hebreus vem falar aqui para eles: mas Jesus é digno de maior glória do que ele. Jesus é maior do que ele. Jesus é mais fiel do que ele. Porque nós sabemos que Moisés teve falhas. Ele teve falhas antes de ser chamado e teve falhas depois sendo chamado por Deus. Ele falhou, mas foi fiel no seu serviço. E veja que esse versículo fala que Moisés anunciava coisas que viriam no futuro. Tudo que Moisés fazia apontava para Cristo. Moisés tira o povo do Egito, é o libertador. Quem que é o nosso verdadeiro libertador que nos tira das trevas? Jesus. Quem que nos tira das mãos de Faraó, o diabo? Jesus. Quem que nos faz atravessar pelo mar, pelas dificuldades da vida? Jesus. Tudo que Moisés anunciava apontava para Jesus. Quem que é o verdadeiro cordeiro pascal que foi sacrificado no Egito? Jesus. Quem que era a rocha que Moisés falou e saiu água dela? Jesus é a rocha. Daí depois o povo irritou tanto Moisés que ele pecou, ele bateu na rocha. O povo encheu tanto o saco de Moisés, reclamou tanto na cabeça dele, que Deus mandou ele falar para a rocha, e ele bateu na rocha. Veja que ele falhou. Mas quem era a rocha que dava água ao povo? Jesus. Quem que era o maná que caía do céu? Quem é o pão da vida? Jesus. Então o escritor de Hebreus está falando: olha, Moisés foi muito bom, mas aqueles que vocês servem hoje é melhor. Ele é completo, ele é perfeito. Mesmo sofrendo, mesmo que os seus sonhos não se realizem, mesmo que você seja perseguido, ele é melhor do que tudo. Ele é melhor do que a vida. Jesus foi muito mais fiel. E ele é o filho, ele é o dono da casa. Versículo 6: Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Essa casa, meus irmãos, pertence a Jesus. Está sabendo da sua identidade então um pouquinho mais hoje? Quem é você? Você é fruto do quê? Você é fruto de um apóstolo e sumo sacerdote.
que sofreu, que se tornou um homem por você. Você pertence a uma família. Você é um irmão santo, um irmão separado. Você faz parte da casa, e essa casa é a casa de Deus. Nós somos pedras vivas, nós pertencemos ao Senhor. Um cristão, quando ele é chamado por Deus, ele não pertence a si mesmo. Inclusive o nosso corpo não é nosso, sabia disso? Então por isso que nós temos que estar cientes da nossa identidade, quem nós somos, para que a gente possa começar a considerar Jesus com mais amor, considerar a igreja com mais amor, porque a Bíblia fala que nem mesmo o meu corpo é meu. Eu não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu corpo. Sabia disso? O apóstolo Paulo, inclusive, ele nos mostra que pecados sexuais são mais graves do que os outros, porque o corpo do crente não pertence a ele. O corpo do crente é uma pedra, e essa pedra está unida a outros crentes. Olha o que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Não, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Diz o seguinte: vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Uma pergunta. Está ali? Não precisa pôr ali não. Ele pergunta: vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? Ele responde: de modo nenhum. Ele está falando, o meu corpo, ele pertence a Jesus. O meu corpo pertence à igreja, porque o meu corpo faz parte da união com outros irmãos que formam a casa de Deus. Vocês estão entendendo a profundidade disso? E daí o apóstolo Paulo fala mais: ou não sabem que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. E o apóstolo Paulo fala: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? O apóstolo Paulo termina: porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. O que o apóstolo Paulo está falando? Eu não posso fazer o que eu quero com o meu corpo, porque o meu corpo não é meu mais. Eu fui comprado por Jesus, e agora devo manter a pureza com o meu corpo, porque a minha vida está unida a outros irmãos que formam a casa de Deus. Porque a minha vida unida com os irmãos é a habitação do Espírito Santo. Então é por isso que ele está falando da identidade. Fala: olha, vocês vão deixar como o corpo de Cristo, vocês vão deixar como a família de Deus, vocês foram unidos a Ele. O apóstolo Paulo falou mais sobre isso. Em Romanos 12, ele fala que nós somos membros de Cristo. Portanto, meus irmãos, Jesus é o dono e o edificador da sua casa. Ele é o dono e o edificador da sua casa. Então, deixar a igreja é não considerar o apóstolo e sumo sacerdote. Nós não estamos tentados a deixar a igreja, eu acredito que não. Mas às vezes nós não consideramos o nosso apóstolo e sumo sacerdote com desprezo pela igreja. Nós desprezamos a igreja com o nosso serviço pífio pela igreja, pelo nosso serviço fraco pelos irmãos, pela nossa falta de interesse. Nosso serviço é o desprezo à igreja.
nós devemos considerar o nosso apóstolo e sumo sacerdote. Nós devemos seguir Moisés como exemplo. Ao falar dos heróis da fé, Hebreus 11 cita Moisés. Olha o que ele fala no versículo 24: pela fé Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. O que Moisés fez? Diz que ele recusou ser uma pessoa importante no Egito. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou ser neto do presidente, mais ou menos para você entender. Ele recusou ser neto do primeiro-ministro, ter uma vida boa, cheia de dinheiro, prazeres, glamour. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Cristo, porque ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Moisés é um exemplo para nós. Prefere sofrer junto com o povo de Deus do que ter os prazeres do Egito, os prazeres do pecado, porque diz que Moisés contemplava algo superior. Moisés entendeu a sua vocação celestial. Então, meus irmãos, lembre-se da sua identidade. Você tem um Pai, o Deus eterno, você tem uma família, a família de Deus, aqueles que Jesus comprou com seu sangue. Lembre-se da sua vocação celestial. Faça a investir nessa sua vocação celestial. Faça a investir mais tempo, mais esforço, mais serviço. Porque quando você estiver aqui e a gente for fazer seu velório, não vai adiantar muito os seus títulos, não vai adiantar muito as suas posses, não vai adiantar nada. Aonde está o seu coração? Porque Jesus disse que aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Meus irmãos, nós não somos nada nessa casa. Jesus é o dono da casa. Ele é o próprio dono, o próprio edificador. Ele é mais digno do que Moisés. Ele é mais digno do que Maomé. Ele é mais digno que eu e você. Ele é o nosso apóstolo e sumo sacerdote. Deixar Jesus e a igreja? Jamais. Mas desprezá-la também não. Quero te convidar à oração.